Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Mundo Curioso. E vamos para mais um fato. Hoje vocês vão conhecer as verdadeiras origens sinistras das histórias infantis que ninguém nos contou. Algumas histórias infantis são tão boas e clássicas, que continuam sendo transmitidas de geração em geração. Mas como você reagiria se descobrisse que certos contos de fadas têm origens bem obscuras? É que as primeiras versões dessas narrativas populares tinham elementos que mais pareciam filmes de terror. Imagine assassinatos com requintes de crueldade, abuso e outros detalhes horríveis que personagens conhecidos, como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e Bela Adormecida, precisaram enfrentar. Por isso que essas tramas sinistras foram amenizadas com o passar dos anos para serem contadas para crianças, ou elas nunca conseguiriam dormir. Aladim. Aladim é um conto antigo de Mil e Uma Noites. Na história original, existem dois gênios diferentes e o protagonista mata o feiticeiro do mal. Quem iria imaginar? Pinóquio. Pinóquio foi apresentado em 1883, e na trama original, o personagem foge do seu criador Gepeto. A polícia se depara com o boneco de madeira, e prende seu criador por acusações de abuso. E há mais: Pinóquio mata o grilo falante e é linchado em uma árvore. Bela Adormecida. A história clássica foi contada pela primeira vez por Giambattista Basile, que em 1528 publicou uma história sombria sobre um rei que engravida uma princesa enquanto ela dorme o sono profundo. O Gato de Botas. O Gato de Botas convence seu mestre a se passar por um imaginário Marquês de Carabás, roubando suas roupas, dizendo depois ao rei que o tal marquês foi roubado. O mestre despido sobe na carruagem do rei e lhe é oferecido uma princesa em casamento. Chapeuzinho Vermelho. Nas versões mais antigas, o lobo corta a avó da Chapeuzinho em pedaços e guarda sua pele no armário da despensa. Sinistro, não é mesmo? O vilão ainda guarda o sangue da vítima em uma garrafa de vinho e serve os restos mortais da idosa à inocente Chapeuzinho. Coitada. Branca de Neve e os Sete Anões. Na trama clássica, a rainha ordena que seu caçador mate a Branca de Neve e traga o fígado e pulmões da jovem para ela comer. Quando a monarca malvada aparece no casamento de Branca de Neve, ela é forçada a dançar até a morte em sapatos de ferro quente. Mulan. Na história original de Roi Mulan, nossa corajosa guerreira volta para casa e encontra seu pai morto e sua mãe casada com outro homem. Esse homem é o Khan, nome dado a um chefe de um povo ou soberano na Ásia. Ele fica importunando Mulan para ser sua amante. A protagonista se sente sufocada com a situação e se mata. Rumpelstiltskin, o anão saltador. Originalmente, o final de Rumpelstiltskin, o anão saltador, é horrível. Depois de ser enganado pela filha do dono do moinho, o diabinho fica tão frustrado que se parte ao meio. Rapunzel. Quando a bruxa descobre das visitas do príncipe a Rapunzel, a vilã corta o seu cabelo e a manda para um lugar remoto e selvagem. O príncipe volta para a torre e tem seus olhos arrancados pela bruxa do mal. Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas tem sido considerada como uma história sombria e inspirada por drogas. O acadêmico Will Brooker afirmou que cada geração interpreta o livro de maneira diferente. Na década de 1930, era psicanálise, na década de 1960 era psicodélica, e nos anos 1990 era abuso de menores. A Pastora de Gansos. Em A Pastora de Gansos, uma empregada troca de identidade com uma princesa para se casar com um príncipe. Ela até chega a matar um cavalo falante para esconder as provas do crime. No final, a farsante é despida e atirada em um barril cheio de espinhos, que é posto a rolar até morrer. O Flautista de Hamelin. Nas primeiras interpretações desse conto folclórico, o flautista leva as crianças para uma campanha militar e nunca as devolve aos pais. Cinderela. A cena do sapatinho de cristal é bem estranha na história original. As irmãs adotivas cortam os pés para caberem no sapato, derramando sangue nele. Durante o casamento de Cinderela com o príncipe, as pombas arrancam os olhos das irmãs embicadas. João e Maria. A história dos dois irmãos já é um pouco assustadora, mas pode ter sido inspirada em uma tragédia verdadeira. Aparentemente, uma respeitada padeira foi acusada de bruxaria por uma rival ciumenta, e ela foi enfiada no próprio forno. A Princesa e o Sapo. Nas primeiras versões de A Princesa e o Sapo, era preciso cortar a cabeça do animal para que ele se tornasse realeza. A princesa finalmente o joga contra uma parede para que o feitiço funcione. Peter Pan.
A história de J.M. Beure tem alguns temas adultos. Wendy é trazida para a Terra do Nunca para atuar como mãe dos garotos perdidos. Ela acaba se apaixonando por Peter, que a vê mais como um filho fiel. Os Três Porquinhos. As primeiras versões deste conto mostram o lobo comendo os porquinhos depois que ele destrói a casa deles, restando apenas um suíno como sobrevivente. A Pequena Sereia. Na história original de Hans Christian Andersen, a pequena sereia sofre a cada passo que dá como humana. O príncipe se casa com outra pessoa e a protagonista morre de desgosto. O Patinho Feio. No conto original, o Patinho Feio é perseguido para fora da lagoa e vai viver uns tempos com gansos e patos, mas que acabam por ser abatidos. Ele se muda então para a casa de uma idosa, cujos animais atormentam ainda mais o pobre pato. A Bela e a Fera. Na história original, Bela chega ao castelo e encontra uma fera que lhe implora por casamento. A jovem se recusa até a criatura quase desmaiar de desgosto. As lágrimas dela caem sobre o seu corpo, transformando-o em um belo príncipe. Este conto remonta à era Tudor e tem detalhes horríveis, como um rei que ordena um bispo a ser enforcado e esquartejado. Compadre Coelho. Conhecido no Brasil como Compadre Coelho Quincas ou Coelho Brer, este é um personagem associado ao folclore cherokee ou africano. Alguns acadêmicos veem a versão americana como uma história alegórica de escravos trabalhando contra os seus mestres. Chicken Little. Originalmente, Chicken Little acompanha um pinto paranoico que faz avisos sobre o apocalipse. Nas versões iniciais, as raposas convidam os animais a se reunirem para que os possam envolvê-los numa emboscada e comê-los. Barba Azul. Barba Azul é a história de um homem rico e assustador cujas esposas vivem desaparecendo. No final, é revelado que ele mantinha os seus corpos pendurados em ganchos numa sala fechada à chave. A Raposa e o Cão de Caça. No livro, a raposa leva um dos cães de caça de uma pessoa para os trilhos, onde este é fatalmente atingido por um trem. Outro cachorro é treinado para perseguir a raposa até ela morrer. O segundo cão até se recupera parcialmente, mas é abatido pelo seu dono.